O deserto é estabelecido por Deus. E o deserto é a melhor coisa que Deus fez e criou na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque quando nós conhecemos a Deus, nós entramos no reino de Deus com uma mentalidade independente. Fomos criados para ser independentes. Fomos preparados para ser independentes. Desde pequenininho nós ouvíamos: filho, você tem que estudar, você tem que trabalhar, porque você tem que ter a sua independência, você tem que ter o sustento, você tem que economizar, você tem que ter a poupança, você tem que passar no vestibular, você tem que estar pronto para um exame, para um concurso, você tem que vencer. Então tudo aquilo que nós aprendemos foi que se nós fizermos certo, se nós nos esforçarmos, se nós lutarmos, nós vamos alcançar a nossa independência. Mas temos que entender, é mentalidade do reino o tema desta conferência, e a mentalidade do reino é contrário da mentalidade das trevas e da mentalidade humana. Se nas trevas e no reino humano se prega a independência, no reino de Deus e com Deus, independência nunca vai funcionar. Se o independente estiver fazendo as coisas certas, se o independente estiver orando na hora certa, se o independente estiver fazendo as coisas e dizendo: Senhor, eu faço, logo tenho direito, Senhor, eu me esforço, logo eu posso, Senhor, o Senhor não me responde, porque eu te busco, porque eu trabalho, porque eu visito, porque papá e pipi e papá. Não. Enquanto você está achando que é por causa do teu trabalho, que é por causa do teu esforço e das coisas certas que você faz, e enquanto você estiver lutando pelas tuas próprias forças, você nunca vai conhecer a Deus. Sabe por quê? Aleluia. Ele é Pai. E quando Jesus Cristo revela Deus como Pai, nunca ninguém tinha revelado Deus como Pai. Mas quando Jesus Cristo vem, Ele traz a revelação de Deus como Pai. E o significado da palavra Pai é fonte de provisão. Ele é que traz a provisão. O desejo do Pai é suprir, o desejo do Pai é fazer, o desejo do Pai é abençoar, o desejo do Pai é galardoar, o desejo do Pai é dar herança. E uma coisa tremenda acerca da herança, a herança, eu vejo meus pais, eu já falei isso esses dias atrás, eu repito hoje, porque cabe nesse momento. Eu não fiz nada para receber a herança da minha mãe. Pelo contrário, eu fui um atrapalho para ela poder conquistar o patrimônio que ela tem hoje. Por quê? Porque tinha que me levar para a creche, porque muitas vezes eu ficava doente, ela não podia trabalhar, e muitas vezes ela teve que parar por causa de mim, e eu era um problema, muitas vezes na adolescência rebelde, eu fiz de tudo para atrapalhar sem querer atrapalhar, porque quem é pai sabe que os filhos atrapalham não pensando em atrapalhar, que os filhos se colocam em situações em que nos freiam, não é verdade? Por causa da sua imaturidade, por causa da sua rebeldia, por causa da sua fase de crescimento. Mas mesmo assim o meu pai conquistou, mesmo assim a minha mãe conquistou, comprou suas terras, construiu sua casa, e quando eles forem eu recebo a herança. O que eu fiz para receber essa herança? Que direito tenho eu? Eu recebo pela graça, eu recebo por uma coisa que eu não trabalhei, eu recebo por algo que outra pessoa trabalhou, que outra pessoa lutou, e eu não preciso me esforçar para ter direito, porque o fato de eu ser filho já me dá direito de receber sem nem ter feito nada. E se tiver um filho que não foi reconhecido, mas tem o próprio nome do pai, no dia da herança e apresentar o documento, ele passa a ter direito à herança, a mesma coisa que os outros que foram criados juntos. Sim ou não? Porque ser filho, nós recebemos a herança, e a religião nos estragou. A religião disse que nós tínhamos que ter merecimento, e nós não temos por merecimento as coisas, nós temos por quê? Porque Cristo nos amou, porque Cristo nos chamou, porque Cristo nos conheceu, porque Cristo nos deu a vitória, e nós recebemos dele, por causa dele, tudo é ele, nada é nós.
Eu passei 25 anos da minha vida sofrendo e lutando e vendendo coxinha e fazendo doce e tentando construir e tentando fazer e lutando e chorando na presença de Deus. Por que eu não estava preparada se eu fazia tudo certo? Por que eu não estava preparada se eu orava certo? Por que eu não estava preparada se eu visitava as pessoas? Por que eu não estava preparada se eu orava pelas pessoas e elas eram curadas? Por que eu não estava preparada, Pedro, se eu amava Deus acima de todas as coisas? Por que eu não estava preparada? Por que meu pai não me ouvia? Porque eu dependia de mim. Eu o amava, mas eu apresentava a ele as minhas virtudes. Veja quanto eu oro, veja quanto eu trabalho, veja quanto eu faço, veja quanto eu me esforço, enquanto eu não entendi. Enquanto eu não compreendi que não é pelo que eu sou, não é pelo que eu faço, mas é pelo que Ele é. E talvez é isto que está faltando ao teu coração. Que você compreenda, que você tenha revelação, que o Espírito Santo toque o teu coração e que você comece a render-se, a se deixar vencer, a se deixar dominar, a se deixar conduzir. Porque quando você deixa Deus ser Deus, você sabe qual que é o maior obstáculo para que Deus seja Deus? Para que Deus se mostre Deus? Para que Deus seja engrandecido? O maior obstáculo que ele tem não é Satanás. Não pense que é Satanás que resiste a Deus nessa terra. Porque a minha Bíblia diz que Satanás foi destruído, destronado, desamado, derrotado, exposto à vergonha pública e foi pisoteado e não tem mais nenhum tipo de poder. Ele é inimigo vencido, ele é inimigo derrotado, ele não tem mais como se levantar, e se levantar eu mando cair, ele tem que cair por terra. Então o maior obstáculo de Deus ser Deus e se manifestar como Deus não é Satanás, sou eu e você. A única coisa que nós precisamos aprender para recebermos tudo que Deus tem é simplesmente não atrapalhá-lo. É sair de lado e deixar Ele fazer. Porque se enquanto nós queremos dar uma forcinha e uma ajudinha para Ele, ainda vamos ficar no deserto porque não entendemos ainda. O único atrapalho que Deus encontra para se manifestar, para ser glorificado, é o meu coração e o seu coração. Deus não usa pessoas vivas, Ele só usa mortos. Meu jeito, minha razão, minha vontade, meu querer. Satanás já está destruído. Mas e o eu? E aquilo que Deus pede para que nós façamos, e o que Ele exige de nós, ou nos convida a fazer, Ele não exige nada, porque Ele diz, se quiserdes. Deus é tão tremendo. Ele nos respeita tanto que Ele diz, se você quiser, e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Então nada que Jesus Cristo tenha nos demonstrado, nada que a gente tenha que fazer, que Ele já não tenha feito. Jesus Cristo, o ministério dele começa, e Jesus Cristo verdadeiramente morre, não na cruz. Jesus Cristo, Ele morreu no Jordão, no dia do batismo das águas, foi o momento em que Jesus Cristo morreu.
A cruz só manifestou aquilo que simbolicamente aconteceu nas águas do Jordão. Porque quando nós descemos as águas para quê? Mas a gente muitas vezes não morreu, né? Acho que está na UTI, meio entubado ainda, meio se esforçando. Deus diz, quero desligar os aparelhos, a gente diz, não Senhor, não Senhor, não Senhor, não. Tem uns entubados aí, estão quase mortos, quase pronto. Mas resiste e diz, não desliga o aparelho, não desliga, eu quero viver. Porque aqui quem manda sou. Aqui as coisas têm que ser do meu. E eu tenho. Aí Deus disse assim, puxa, eu ia matar, não, liga todos os aparelhos de novo que o menino não quer morrer. Escuta, pastora, escuta o que eu estou te dizendo. Quando Jesus vai ao Jordão, ele desce ao Jordão, João Batista olha para ele e diz o quê? Eu não sou digno, nem de atar tuas sandálias, se você me pede para ser batizado. E ele diz, é necessário que se cumpra todas as coisas. Mas o que significa Jordão? Jordão é lugar de morte. Batismo é lugar de morte. De morte é o quê? Ao eu. De morte é o quê? Ao eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós morremos para quê? Para nossa natureza carnal, para recebermos a nova natureza, a natureza espiritual, a natureza de Cristo, para manifestarmos a sua glória, para fluir no poder do Espírito Santo. Então Cristo nos manda as águas do batismo para dizer para nós, enquanto você não morrer, tem gente que ainda está debaixo da água. Pôs um canudinho no cantinho, tá... porque ainda que está no controle, eu não tenho mais controle absolutamente de nada. Aleluia. Perdi o controle. E no mundo a gente diz que tem que estar no controle, mas em Deus a gente tem que ser completamente descontrolado. Porque enquanto eu quero me controlar, eu impeço que Ele me governe. Mas eu tenho que controlar meus nervos, porque você ainda não está cheio do Espírito Santo. Porque se você tivesse Espírito Santo, estivesse fluindo na glória, estivesse morto, você teria domínio próprio. Eu sou muito explosivo, pastor, eu estouro, porque o Espírito Santo não está ainda no lugar que é dele. Porque se ele tivesse, você seria longânimo, porque longanimidade, bondade, temperança, tudo aquilo que é necessário para que você seja uma nova criatura, foi disponibilizado na cruz do Calvário, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Aleluia!